Eleva-te, tu podes, o podcast onde irei partilhar dicas que vão ajudar-te a alcançar resultados de impacto nas mais diversas áreas da vida. Semanalmente estarei aqui para abordar temas que te permitirão alinhar várias competências e assim caminhares de forma confiante e segura na relação contigo mesmo e com os outros. O meu nome é Madalena Chiala e a minha missão é ajudar pessoas a alcançarem os resultados que querem. Por isso mesmo, neste podcast, o meu compromisso é eu estar com todos os meus sentidos disponíveis para ti. Bem-vindo, bem-vinda a este meu, teu, nosso Eleva-te, tu podes. Olá Raquel, bem-vinda a este episódio do podcast Eleva-te, tu podes. Deixa-me dizer-te que é um grande prazer estarmos aqui hoje para falar sobre a relação das emoções nos nossos resultados. Por isso, muito bem-vinda. Muito obrigada, Madalena, é muito especial para mim estar aqui hoje contigo, porque realmente analisando todo aqui este percurso desde que nos conhecemos até agora, faz uma diferença enorme do ponto de vista da gestão de emoções e também vermos os nossos resultados a acontecer e compararmos relativamente há 2 anos e tal que nos conhecemos, acho que faz muito sentido realmente encontrarmos novamente nesta situação e trazer essa mais-valia. É incrível. Obrigada pelo convite. É verdade. E muito obrigada. E é mesmo bom e é engraçado tu perceberes o nosso percurso, a nossa caminhada, tu referires isso, que de facto tivemos que fazer aqui muito jogo de cintura, alinhamentos e ajustes e gestão das nossas emoções. Mas antes de começarmos mesmo a falar, diz-me lá, quem é Raquel Godinho? Olha, a Raquel Godinho é sobretudo uma pessoa apaixonada pela vida. Eu desde sempre que fui muito emocional, muito sensível e gosto muito de lidar com pessoas e reconhecer o potencial que elas têm, às vezes mesmo antes delas próprias. E sou muito apaixonada por isso e por isso é que criei tudo aquilo que faço hoje, também fruto de muita experiência, de muitos episódios e vivências que passei, mas esse meu lado sensível, esse meu lado desperto para ajudar mesmo as outras pessoas, faz de mim uma pessoa única e eu acho que isso é muito diferenciador em mim, porque é muito bom quando as pessoas realmente... quando eu consigo chegar às pessoas de uma forma que nem elas próprias estão à espera. E então, espetacular. Pronto, eu sou formada em engenharia, falando em trabalho. Engenharia alimentar. Eu sou formada em engenharia alimentar, é verdade. Adoro de paixão, sou apaixonadíssima por essa área. Mas o meu sonho era ser psicóloga antes disso. Então, o que é que eu vim a descobrir no meu percurso? Eu estive sempre ligada à liderança de equipas, à supervisão, ao team leader, e eu uni esses dois mundos, ou seja, eu mesmo não sabendo, eu sempre aliei a parte da gestão emocional e do desenvolvimento humano àquilo que era o core da profissão da engenharia alimentar. E vim a crescer eu própria, não é? E ajudando as outras pessoas da minha equipa, sempre no segmento de conseguirem realmente equilibrar o mais possível as emoções, porque a área alimentar é uma área muito, muito desafiante do ponto de vista emocional. Pois. A maior parte das pessoas pensam que os engenheiros alimentares são nutricionistas, sabias? A sério? Não tem nada a ver. Mas é verdade. E pergunta, mas é nutricionista? Não tem nada a ver. E o engenheiro alimentar, muitas das vezes, é tudo menos nutricionista. Completamente. E nesta parte da área de indústria, principalmente, que é aquela que me apaixona mais, é tudo menos nutricionista. É o designer do produto, é o que faz a receita, é o que trata dos equipamentos, é o que vê que está tudo em ordem, é o que cuida das pessoas, é o pai, é a mãe, é o avô, é tudo. E depois aliando isso a uma data de fatores de pressão, de temperatura, de muito ruído e tudo mais, ou seja, deste ponto de vista... A segurança alimentar também. Também, ou seja, é tudo uma união de fatores que mexe muito do ponto de vista emocional. E eu ia perguntar, como é que tu conseguiste gerir as tuas emoções nesta passagem da engenheira alimentar
para alguém ligado ao desenvolvimento pessoal, e que ajuda outras pessoas a olharem para si e para as suas emoções. Olha, isso é muito curioso. Fazem-me sempre essa pergunta quando eu vou trabalhar com as empresas a fazer o programa Inspira-te, que é aquele que eu tenho, que é desenvolvimento humano, ao fim e ao cabo, é treinar líderes operacionais em inteligência emocional, e as pessoas colocam-me sempre essa questão: mas porquê que mudou então? E então eu costumo responder que eu agora só faço aquilo que gosto mesmo. Ou seja, eu Boa. continuo a trabalhar dentro da área, as coisas que me apaixonam logo à primeira vista é ir visitar a indústria, ver as coisas a acontecerem, aquele ritmo todo, mas é tratar realmente das pessoas para que elas consigam alcançar os seus resultados brilhantes. Porque Espetacular. se as pessoas conseguirem gerir as emoções dentro destas circunstâncias todas, é possível ter um ambiente equilibrado, haver entreajuda, as pessoas conseguirem lidar bem com as suas próprias emoções e conseguirem fazer o seu trabalho focadíssimas naquilo que estão a fazer, apaixonadas pelo trabalho, que é uma coisa que se vê pouco hoje em Pois dia, é. responsáveis, empenhadas, dedicadas. Não tem a ver com personalidades, não tem a ver com pares ou com pessoas próximas que gostam ou que não gostam, tem a ver com a própria pessoa, quando a pessoa realmente reconhece as suas forças, aquilo que tem para melhorar, mas dentro de si própria, gerindo essas emoções da melhor Muito bom. forma e não bloqueando, não controlando. Isto também acaba por ser uma questão, porque as pessoas também, quando chegam a mim, muitas têm a dúvida. A questão da gestão das emoções e estão muito focadas em como gerir. E eu contigo queria ver mais atrás as emoções, qual é a gênese, qual é o DNA, de que forma é que elas dão determinados sinais que nós acabamos por ter. Como é que as pessoas podem perceber a causa, sintomas ou sinais, e depois como cuidar destas emoções para que as mesmas as permita ter resultados que elas querem. Olha, isso é muito interessante e ainda bem que vamos falar sobre isso, porque vai de certeza acrescentar valor para quem vai ouvir este podcast brilhante. Este e os outros, que eu gosto de todos, eu sou tua fã, já te disse que eu já vi todos e sou tua fã. Obrigada. E é muito importante nós realmente percebermos o dialeto. Eu agora arranjei uma designação muito simples de entender, que é: as emoções são como se fossem os KPIs da nossa vida. O que é que Uau! isto quer dizer? Se nós conseguirmos perceber que aquele indicador está ativo, não é? Que está ali a dar um sinalzinho de alerta pelas reações psicossomáticas, ou seja, imagina, se nós realmente sentimos um pico de raiva ou uma irritação leve, sabemos identificar que temos um obstáculo que temos que ultrapassar, temos que definir qual é. Se o medo também é uma emoção que está muito, muito presente no contexto de trabalho e na nossa vida, É todos os verdade. dias, a É toda a muito hora. permanente e muito referenciado. Exatamente, mas o medo faz parte e todas as pessoas têm medo e não há como se livrar dele, porque ele faz parte da nossa essência. Nós queremos sobreviver acima de tudo e nunca nos vamos livrar dele, e temos é que aprender a amá-lo, não é? Eu até digo que o medo, digo muitas vezes que o medo é um semáforo que nos alerta para determinadas situações, para abrandarmos ou acelerarmos ou pararmos mesmo. Exatamente, Madalena. E mais do que tudo, o medo. É importantíssimo reconhecer o medo, e o medo, nós podemos reconhecer o medo facilmente, que é quando estamos a fugir de alguém ou de algum assunto, não é? Ai, não quero falar, mas porquê que eu não quero falar? Eu não quero ir, mas porquê que eu não quero ir? Ou então, quando reagimos de forma agressiva com outra pessoa ou contra alguma coisa, não é? Ou simplesmente ficar em paralisia, em estado pode ser uma paralisia leve, ou um pavor, ou um terror, ou qualquer coisa, mas analisar, Pois, porque o medo é importante ser desperto. E porquê? Porque nós continuarmos consumidos por um medo cada vez mais intenso, podemos desenvolver aqui muitas doenças como a ansiedade descontrolada, como o burnout hoje em dia. muito falado, muito referenciado. Também existia hoje em dia, com a aceleração toda que nós vivemos, este pensamento numa velocidade estonteante, não é? Com tanta informação, é natural que hajam muitos fatores aqui a intervir com o nosso modo de vida e que despertem um pouco mais de medo, só que temos que saber que o medo está associado sempre
a coisas negativas, vai desenvolver químicos negativos no nosso corpo que têm que ser tomados em consideração. E tem que haver compensação em emoções positivas, ou seja, ok, eu estou com medo, até posso não ter agora a força ou a vontade de tomar esse passo de coragem neste momento, mas deixa-me ver o que é que eu vou ganhar por outro lado, deixa-me ver aqui projetar um pouco mais de alegria, vou aqui fazer alguma coisa que eu gosto, vou levar aqui um boost de energia, vou levar... Pronto, agora não podemos tanto, mas um abraço de alguém, ou uma palavra amiga, ou qualquer coisa. Exatamente. Para compensar depois a outra parte. E viver de uma forma equilibrada. Exato. Eu até digo, partilho muitas vezes que tens medo, vai com medo mesmo. Porquê? Porque se nos deixarmos paralisar, como tu estavas a referir, o que é certo é que nós vamos deixar de fazer, vamos deixar de estar, vamos deixar de ser e, consequentemente, os resultados não vão ser alcançados. E depois isso traz-nos outras emoções menos positivas. Então, é muito importante nós identificarmos também algumas causas. E muitas vezes eu percebo que as pessoas esquecem-se ou não querem ir à causa. Do teu ponto de vista, é ou não é essencial percebermos a causa de determinadas emoções para conseguirmos cuidar dessas emoções e assim conseguirmos fazer, para podermos ter os resultados que fazem sentido para nós? Oh, Madalena, eu acho que aí é só a coisa mais fundamental. Porque dói, ok? Não é uma coisa que vá, vamos ali buscar um livro à prateleira, vamos ler sobre isto e está tudo bem. Não, dói um bocadinho, não é? Porque a emoção, se nós tivermos uma ferida emocional ativa e formos à procura de saber a causa raiz, vamos mesmo pôr o dedo na ferida, no sentido mesmo, não metafórico, mas de mesmo, podemos considerar isso uma dor física, vai doer. Pois. Mas se nós depois tratarmos dela, igualmente tratamos de uma ferida física e ela sarar, nós descobrimos outro mundo maravilhoso na nossa vida e principalmente no lidar com os outros, ou seja, esta capacidade de perdoar, de não criar rancores, não criar coisas muito negativas que depois vão trazer um vazio muito grande, não é? Ter esta capacidade de perdoar e ultrapassar, aprender com isso. Isso é a maravilha de nós descobrirmos a causa raiz das nossas emoções. Porque aquilo que tu estavas a dizer, a maior parte das pessoas tem tendência a culpabilizar sempre o outro. Não assumir a responsabilidade ou a sua parte da responsabilidade. Exatamente, porque assumir a responsabilidade perante as suas emoções já é um passo gigante. E depois vamos perceber, ok, então eu posso fazer a transformação positiva na vida dos outros. Faço na minha e depois faço na dos outros. E isto é muito mágico. Parece que é assim um bocado fora deste mundo. Utópico, não é? Sim. Mas eu só... Madalena, tu conheces-me um bocadinho. Eu só falo de experiência própria. Só falo daquilo que eu sei, daquilo que eu experiencio. Só daquilo que eu sei. E assim é que faz sentido, porque tu passaste pelo processo, pela experiência, tu sentiste, e somos as duas iguais, porque de outra forma não vai fazer clique. E tu estavas a falar da questão do perdão, e é tão gratificante e tão claro que quando nós percebemos que ao perdoarmos ao outro nós nos livramos de um peso, e eu também falo de experiência própria, porque muitas vezes vamos acumulando esta mochila de não perdoo, como se eu estivesse a fazer mal ao outro, mas eu só me prejudico. Então esta questão da emoção, da raiva, da fúria, ainda que eu tenha razão, mas se eu não deixar ir, se eu não perdoar, eu não vou ser quem de facto eu tenho que ser. Exatamente, é uma liberdade. Quando nós conseguimos perdoar a outra pessoa ou perdoar uma situação, porque vemos do outro lado, vemos a coisa em perspectiva de outra forma e estabilizamos as nossas emoções quanto a essa situação, nós estamos completamente a expandir a nossa área de conforto e depois é um sentimento de liberdade como se... Completamente. E para trás e pensas assim... Fogo, olha o tempo que eu perdi, não é? Com aquela situação. Olha, até me estou a arrepiar. O tempo que eu perdi com aquela situação
E agora como é que eu consigo ver as coisas? Mas será que me fizeram alguma coisa, não é? Para ficar... Tempo, energia. E a energia, Raquel, é realmente libertador. Eu acho que a palavra certa é essa, é libertador. E olhamos para trás e dizemos, meu Deus, porque é que eu perdi tanto tempo e gastei tanta energia nesta situação? E de um momento para o outro parece que tudo flui, que as portas todas se abrem e que as coisas começam a acontecer no sentido que nós queremos. Tal e qual, Madeleine. E tão simples como aprender o dialeto das nossas emoções. E depois, nós somos seres muito especiais, ok? Pronto, já sabemos, não é? Que somos seres racionais e somos especiais por causa disso. Mas nós somos Pois. verdadeiramente especiais porque nós conseguimos dar essa volta. Nós conseguimos transformar coisas incríveis mudando apenas o significado das coisas. E eu, a partir do momento, eu vivia numa epifania emocional que me levou a quase 2 estados de burnout, levou-me a situações depressivas, muito complexos, eu estava sempre a pôr a responsabilidade nas outras pessoas e ao mesmo tempo a culpabilizar-me disso. E quando eu percebi este dialeto, né? Estes indicadores, o que é que eles trazem para a minha vida, e através do treino, claro, Tudo mudou. claro que através de muito treino, hoje eu consigo mudar de um estado emocional para outro simplesmente porque eu deixei de ver o problema para passar a ver a solução. Num clique. Não estou lá dentro. Parece mágico, mas é tão simples. E que se calhar quem nos está a ouvir neste momento deve estar a pensar, mas que conversa, o que é que a Madalena e a Raquel estão a dizer? Que isto aqui parece assim tão simples, mas é de facto simples. Mas para isso é importante nós aceitarmos fazermos esta viagem de autoconhecimento, que é aí que reside a chave. Aí, quando nós mergulhamos no nosso autoconhecimento, quando nós utilizamos o nosso tempo para sabermos mais de nós vamos começar a libertar-nos de pesos que não fazem de todo qualquer sentido. E depois quebrar essas dependências emocionais de pôr a responsabilidade nas outras pessoas. Assumir a responsabilidade deste lado é fundamental para que consigamos continuar o trabalho e criar resultados diferentes que estão mais de acordo com a nossa identidade, com aquilo que nós queremos. Minha opinião é só a minha opinião, mas eu acho que as nossas emoções estão na base de tudo. Se nós formos a ver o ciclo emocional, não é? Dando aqui só uma pitada, nós temos o nosso instinto animal e muitas das vezes quando a nossa sobrevivência está em risco, e é importante. Nós não temos emoções, nós não pensamos, é o nosso instinto animal que está ativo e que se defende de tudo e mais alguma coisa. As emoções se calhar vêm um bocadinho depois, né? Porque vêm logo a seguir, onde há um resgate através de um estímulo, nós temos um resgate das memórias e começamos a acionar aqui, quem é que não se lembra do cheirinho dos bolos da avó, das primeiras chuvas da terra molhada, o cheiro a maresia. As memórias, o baú abre-se. E vêm lá as experiências. Outras desagradáveis, mas que vão impactar as emoções e são essas emoções que vão ser importantes para depois. Se eu estou a ter esta emoção, então eu vou ter este comportamento, ou seja, o pensamento é muito mais lento e como nós vivemos muito acelerados hoje em dia, muitas das vezes não pensamos nas coisas que vamos fazer ou que vamos dizer, exatamente porque existe uma emoção, existe uma reação, existe um piloto automático, existe uma emoção, existe uma reação. E nós, para compreendermos as emoções e para vivermos mais livres, mais leves, mas não abafando as nossas emoções, ou seja, compreendê-las e sabendo onde é que elas nos estão a levar, nós temos que passar por essa parte. Estar atentos às nossas emoções, conhecer o dialeto delas, dar este espaço para pensar, ok, eu estou a ter esta emoção, mas eu não quero que ela me conduza no sentido negativo. Eu quero que ela me conduza no sentido positivo. Então, vou agir desta forma. Não é falsidade, não é cinismo, não é nada dessas coisas. É ajustar, é alinhar em função do resultado que nós queremos atingir. E é isso que nós muitas vezes nos esquecemos e gastamos energia a olhar para o resto, para o problema, quando o que nós pretendemos de facto é a solução. Olha, Raquel, eu vou pedir-te que tu fales mesmo no ciclo da emoção, que é para as pessoas poderem ter aqui esta consciência, porque eu acho que, percebendo isto, elas também vão conseguir olhar para elas e identificar as partes todas deste ciclo. Pode ser? É isso que estávamos aqui a ver, ou seja, nós temos um estímulo, o estímulo vem através dos nossos 5 sentidos. Então,
nós recebemos esse estímulo, seja pela visão, pela audição, pelo tato. Quem é mais sinestésico, mais sensitivo, é através do tato. E isto é muito curioso. Através do cheiro e através do gosto, nós recebemos um estímulo. E logo aí, a amígdala vai, que é uma estrutura que nós temos no nosso cérebro, vai resgatar uma série de memórias e introduz a cassete diretamente aqui no nosso chip. Cai uma emoção. Só depois, quando nós já temos a emoção inserida, é que o pensamento começa a atuar, porque o pensamento é um bocadinho mais lento. E quando nós pensamos, muitas das vezes tendemos a ter mais emoções negativas, porque a nossa prioridade é sobreviver, ok? Do que emoções positivas. Porém, através do pensamento, nós conseguimos ter uma atitude mais de acordo. Okay? Se nós conhecemos as emoções, se nós formos pessoas conscientes das emoções, conseguimos escolher sempre o melhor, não é? Conduzir-nos, por exemplo, ter uma atitude de superação. Ok, eu estou aqui cheia de raiva neste sentido, não é? Eu quero ultrapassar este obstáculo, seja ele emocional, mental ou físico mesmo, mas eu não vou ficar limitada aqui, eu quero superar isto, porque eu não quero ficar aqui. Muitas das vezes o que acontece, e a raiva é uma emoção normal do dia-a-dia, é que ficamos completamente paralisados, limitados, porque vemos o obstáculo e não conseguimos ver para além dele. Aquilo é uma parede gigante, nós não sabemos como é que vamos ultrapassar aquilo. Que se levanta muito rapidamente. E nós podemos estar ali a pensar imenso tempo, mas por alguma coisa não conseguimos avançar, não é? E depois vem o medo, não é? Se eu não consigo avançar, o que é que eu vou fazer da minha vida? Agora estou aqui paralisada. E muitas vezes temos meios de fuga. Não? Podemos fugir para o trabalho, podemos fugir para a família, podemos fugir para vícios. Okay? É verdade. E depois começamos a cavar o nosso buraco da tristeza, como eu costumo dizer. Começamos a cavar o buraco da tristeza, enfiamos-nos lá dentro, muitas das vezes tapamos-nos. Muro das lamentações e afastamos-nos dos resultados que nós queremos. Ou seja, muito interessante. Estas emoções, e estas são só as primárias, existem muitas um pouco mais complexas. Claro. Também não queremos estar aqui agora a dar um fardo demasiado pesado. A questão é que quando nós tomamos consciência daquilo que realmente as nossas emoções nos estão a alertar para, e conseguimos colocar emoções positivas em cima da mesa, conseguimos mudar completamente o resultado. Completamente. É isso mesmo. Ou seja, imagina, há autores que falam de conjugações de emoções e é tão simples quanto isto. Se nós anteciparmos a alegria, nós somos pessoas otimistas. Se eu vejo o ganho, isto em coaching fala-se muito. E a visualização, e usamos muito a visualização como uma forma de nos motivar e focarmos naquilo que nós queremos e deixarmos de trás as emoções que nos impeçam de lá chegar. Exatamente, ou seja, o que é que tu podes ganhar, não é? O que é que tu podes conquistar neste sentido? Promover a alegria, promover esse sentido positivo e por outro lado, perceber aquilo que se está a perder se não se agir já, não é? O que é que tu estás a perder? Porque é que tu estás triste aí? O que é que tu estás a perder neste momento? Tens de fazer alguma coisa. Porque Einstein já dizia com toda a razão, nós não podemos querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Temos que mudar aqui a nossa maneira de agir. E não é preciso ser drástica. Às vezes as pessoas... Não, aí é mesmo insanidade. Insanidade. Eu não sei se a ti te acontece, mas as pessoas são muito rígidas, muito exigentes consigo mesmas. Demasiado. É curioso. É curioso. E eu própria confesso que já fui muito assim. Eu exigia muito de mim, não me permitia falhar, não fazer na perfeição. Tanto é que depois comecei a adotar a frase mais vale feito do que perfeito, mas era muito exigente comigo e isso desgastava-me. E muitas vezes eu não atingia os resultados porque eu já me punha essa pressão. Estava aqui a ouvir-te e lembrei-me de que sempre que eu tinha que ir a uma repartição pública era um martírio. Eu começava em sofrimento mesmo antes de lá chegar. Até que eu comecei a perceber e a falar para mim mesma, Madalena, se tu tens que tratar de determinado documento e tens que ir a essa repartição porque não tens outra hipótese, tu, antes de sair de casa, prepara-te. Leva um livro, leva uma revista, prepara-te e mune-te de ferramentas, instrumentos, utensílios que tu, ao chegares àquele lugar onde já sabes que vais ter que ficar algum tempo, não é? Porque não depende de ti, depende de quem te vai atender, então tu tens de estar preparada para conseguir aproveitar aquele tempo da melhor maneira possível.
E quando eu comecei a fazer este exercício, eu deixei de ficar tão cansada, tão irritada, de perder às vezes as estribeiras, vamos assim dizer, por aquilo não andar, porque é uma realidade e eu não tenho o poder de alterar essa realidade. Isto é poderoso. Porque nós só podemos fazer aquilo que está na nossa área de responsabilidade. Nós só temos o poder de nos mudar a nós próprios. Nós podemos impactar e transformar a vida da outra pessoa, mas primeiro nós temos que fazer o trabalho interno. Exatamente. Muitas das vezes também acontece as pessoas quererem muito mudar as outras pessoas. E isso não acontece. E foi algo que eu também que eu pensei no passado, e isso não acontece. O que acontece é, quando nós lideramos as nossas emoções e a nossa vida, acabamos por inspirar todas as pessoas à volta e as pessoas automaticamente, por si, tomam a decisão de transformar a sua vida também. A vida ou não. Mas ninguém transforma a vida de ninguém. Ninguém muda liderarmos... Tu disseste liderarmos as nossas emoções e não deixarmos que as nossas emoções nos liderem. Esta frase eu espero que quem nos esteja a ouvir consiga perceber a dimensão e o poder desta frase e pensar: eu é que eles têm que liderar porque eu quero chegar a determinado resultado. Se eu permitir que elas me lideram, eu poderei não chegar onde realmente faz chegar. Que dicas é que tu podes deixar aqui para quem nos está a ouvir e também para quem nos vai ver, que possam ser úteis e aplicáveis no dia a dia? Pequenas dicas, pequenos truques para que as pessoas possam começar a lidar melhor, conhecer, lidar e conseguirem realmente liderar as emoções. Olha, primeiro é estar muito atento e atenta, não é? Àquilo que acontece. Ou seja, mesmo não seja no momento tal e qual, chegar ao final do dia, pegar numa folha de papel e fazer uma espécie de relatório. Olha, eu hoje senti isto em determinada situação e foi isto que aconteceu. E pensar porque é que eu tive aquela emoção associada àquele momento. Se faz sentido, se não faz sentido. Porque às vezes liderar é mesmo isso, é porque faz sentido e eu quero manter. Muito bom. Eu quero manter aquela emoção naquele momento, porque me faz sentido. Outra coisa é ter um gatilho um gatilho é um clique, não é? Ter algo que faça parar para realmente perceber que está a ter uma emoção, que está a ir por um caminho que não está a correr bem. Ou ter alguém de confiança, de muita confiança, dizer assim: uou, para aí um bocadinho, só. Com atenção, confiança. Já estás aí. E isto é muito importante quando nós realmente nos apercebermos. Porquê? Para não deixar escalar a intensidade demasiado. Ora, aí está. Ou seja, nós temos a emoção, mas naquele momento vamos tomar consciência que estamos a ter aquela emoção e não escalamos demasiado. Porque, por exemplo, para pessoas muito intensas como eu, temos que ter todas essas ferramentas ao nosso bem presentes. Para não embarcar, não é? Nós compramos como tu e como eu. Porque se não levantamos voo sem percorrer o espaço normal da pista para conseguirmos arrancar o embalo. Quando pensamos já fomos, não é? Quando pensamos já fomos. E é muito isso, é muito... E parar para respirar, Madalena, das coisas mais importantes que eu levo neste percurso de desenvolvimento humano e que eu não tinha noção e que não valorizava e até achava que não fazia sentido, é parar para respirar fundo. É uma mudança, até porque quando nós respiramos de uma forma muito acelerada, nós vivemos de uma forma acelerada, respiramos de uma forma acelerada e estamos a ativar sempre o nosso estado de alerta sem nos apercebermos daquilo que estamos a fazer. Então o que nós devemos fazer é respirar fundo, ativar todo o outro sistema de relaxamento, de tranquilidade. Muito bom. E isso também nos deixa um bocadinho mais de pés na terra, não é? Não embarcar na loucura da intensidade emocional. Se vivemos a intensidade emocional é porque nós queremos viver a intensidade emocional e está tudo bem. Estamos conscientes e vivemos a intensidade, está tudo certo, mas conscientes daquilo que está a acontecer, conscientes da consequência que vai vir depois, se é positiva, se é negativa, por que caminho é que eu quero ir, porque liderar a vida, liderar as emoções e para termos realmente os resultados que nós queremos, é fundamental nós trilharmos o nosso caminho na areia, não é? Deixarmos as nossas próprias pegadas na areia e nós, para isso, temos que ter consciência do passo a passo. E estava a falar dessa parte da rigidez
rapidez, da exigência daquilo que nós queremos, muitas das vezes nós pomos a bandeira diretamente no topo da montanha e não é preciso. Eu sou muito adepta dos baby steps, um passinho de cada vez, separar. Completamente. Se o objetivo primário é parar para respirar, então nem que eu ponha no telemóvel, de hora a hora eu vou respirar fundo 3 vezes. Isso faz uma diferença, Madalena, mas uma diferença brutal. Que belas dicas. Raquel, dicas maravilhosas, e eu já uso a respiração, uso também o contar, não até 10, porque eu já percebi que comigo até 10 nem sempre funciona, em função da situação. Às vezes chego aos 30. Da intensidade. Depende da intensidade, às vezes chego aos 30 e também às vezes já percebi que tenho mesmo que recuar e não insistir. Lá está, e deixaste aqui dicas muito, muito válidas que eu espero que de facto as pessoas possam aplicar, porque a ideia do Eleva Tu Podes são dicas simples para serem aplicadas no dia a dia, para ajudarem as pessoas a atingirem os resultados de impacto. Raquel, onde é que as pessoas podem encontrar? E muito obrigada por esta visão tão nítida. Onde é que as pessoas podem encontrar? Olha, eu criei uma marca que é Nitidamente, exatamente por toda esta circunstância que tivemos agora aqui a falar. A clareza que trouxe para a minha vida quero partilhar com o mundo. E então eu crio workshops, programas, tudo muito direcionado para o cliente. Eu trabalho com pessoas a título individual, trabalho com grupos, trabalho com empresas que me dá imenso prazer. Todo esse trabalho que eu faço é extremamente dedicado ao objetivo de cada cliente. Para mim faz sentido que seja assim. Então, tenho o meu site, nitidamente.pt. Também estou nas redes sociais, estou no Instagram em nitidamente.pt, no Facebook em nitidamente.hc e também me podem encontrar através do LinkedIn, em Raquel Godinho. E pronto, eu estou aí um pouco por toda a parte, estou sempre disponível para falar com todas as pessoas, quem quiser expor alguma situação. Eu acho que é sempre uma relação de win-win, seja em eventos maiores ou seja num contacto por SMS. Acho que é sempre uma relação de win-win, porque nós temos muito a ganhar com esta relação humana, com os desafios de cada pessoa, porque nós não vamos viver tudo, nem saber tudo, não é? E se conseguimos contactar com o máximo de pessoas, é um conhecimento enorme também que nós levamos para a nossa vida. Ainda ontem fiz o workshop Lidera as Tuas Emoções, foi um sucesso. Em breve vou fazer mais, porque fiquei muito entusiasmada e agora vou fazer mais. Nomeadamente a considerar lidera os teus pensamentos para a próxima leva, já dentro de pouco tempo. Muito bom, Raquel. É fundamental levarmos alguma clareza daquilo que nós já sabemos. E sou uma pessoa que sou um poçozinho de experiências. Cada vez que faço um evento destes, descubro que sou uma pessoa riquíssima em experiências da vida. E é tão bom nós termos essa consciência e depois, quanto mais fazemos, mais queremos fazer e mais percebemos que temos um catálogo de informações aqui dentro disponíveis para serem partilhadas e mais do que isso, é que estás a fazer o que feliz te faz e com isso a ajudar pessoas a relacionarem-se melhor com elas próprias e assim conseguirem viver a sua vida e serem quem de facto eles querem ser. Muito, muito, muito bom. E também dizer que na descrição deste podcast vão encontrar os links que diretamente vos fazem chegar às páginas da Raquel Godinho para poderem saber mais e obterem mais informações. Em termos de resumo, diria aqui que é importante tu liderares as tuas emoções e não deixares que elas liderem-te se tu realmente queres alcançar os resultados que fazem sentido para ti. Todos nós temos experiências, todos nós temos a capacidade de saber exatamente o que é importante e fazermos o que faz sentido. Para isso, precisamos estar atentos e percebermos, conhecer-nos, viajarmos no autoconhecimento para podermos sim pôr a mão na massa e sermos nós os líderes da nossa própria vida. Não é, Raquel? Tal e qual isso. Raquel, obrigada por este momento e fica aqui a questão para quem nos segue. Vais continuar a permitir que as tuas emoções te liderem ou vais assumir hoje mesmo as rédeas e a liderança das tuas emoções? Foram deixadas aqui dicas muito pertinentes que se tu aplicares já terão valido a pena ou vão fazer toda a diferença na tua vida. Com certeza. Um beijinho e vemo-nos na próxima semana.
Espero que este episódio tenha feito tanto sentido para ti como fez para mim gravá-lo. Já sabes que é importante tu dares-me o teu feedback para juntos podermos construir novos episódios. Afinal, eu sei que tu podes e eu conto contigo para juntos podermos criar resultados de impacto. Vemo-nos na próxima semana. Até lá, já sabes, eleva-te, tu podes!